Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Pedro Paulo e eu vim aqui hoje falar para vocês sobre umas questões que envolvem a canção em cena. Como é que a música de cena funciona, especialmente a canção. Eu sou pianista, diretor musical, faço teatro há 40 anos, mas dá um cheiro de naftalina, tá? Pus até um perfuminho para ficar bem cheirosinho para a gente fazer esse vídeo para vocês. E esse vídeo é graças ao PROAC 39 de 2021, que premiou aí vários técnicos, artistas de teatro para darem aí a sua contribuição na cultura, né? Gravando aí, falando sobre os seus trabalhos. Então eu vou falar especificamente sobre a canção em cena hoje, tá? Então eu quero dizer também que esse vídeo vai servir para quem? Vamos pensar, né? Para você aí que é um estudante de teatro, ou para você que vai escrever textos de teatro, aí já aquele momento de colocar a canção ali, a gente talvez não saiba muito bem com que tipo de canção seria melhor colocar. Também para qualquer pessoa que faz teatro, para iluminador, né, para tentar entender talvez como é que essas linguagens vão se encaixar, né, na hora da canção em cena, né, ou também para os atores, né, aquele momento de cantar. Como é que eu vou cantar? Como é que eu vou interpretar essa canção? Como é que ela significa dentro desse todo que é a obra teatral? Bom, a gente vai começar falando sobre classificação em geral, né? A gente tem a tendência de classificar tudo, né? Tudo que está no mundo, né? Se a gente pensar visualmente, a gente pode classificar aquilo que está em cima, embaixo, do lado, à esquerda, à direita, e fazendo essas oposições ao centro, aquilo que tem forma, né, que é mais arredondado, a outra que é mais pontiaguda. A gente vai tentando, num nível muito profundo dos textos, colocar em relação esses aspectos, né? Assim como nas cores, assim também como nos gostos, né? A gente vai para amargo, salgado, doce, né? Também no universo do som, né? A gente vai pensar em mais agudo, mais grave, né? Essas relações mais forte, né? Ou então mais fraco. E essas relações vão nos dando bases para a gente construir textos, né? Sejam textos musicais, textos sonoros, textos gestuais. E são com essas linguagens, né, o teatro vai lidar o tempo todo, sempre uma junção dessas linguagens, né? Um texto sincrético, utiliza várias linguagens, né? Agora, o ser humano vai se comunicar então através de textos, vai organizar esses textos para que eles possibilitem a comunicação, né? Como é que a gente se comunica, né? A gente estrutura textos. Então a gente vai falar principalmente hoje sobre textos verbais ou verbais sonoros também. Então, só para lembrar que essas organizações elas não são extremamente fixas, né? E servem mais para a gente estudar e, de algum modo, tentar compreender até na hora de fazer, né? Então, essas classificações são necessárias para o efeito de composição e análise. Mas também gosto de lembrar, e acho que todos os autores hoje em dia lembram, que não há regra absoluta para a gente construir esses tipos de textos, né? Principalmente que a gente faz arte, né? A arte pode lidar com o texto de diversas maneiras, porque a gente vai criando novas realidades, novos modos de compor. Muito bem.
Então, dito isto, o que a gente vai lidar, né? Vou explicitar para vocês. Primeiro, nessa aula, a gente vai falar sobre a teoria dos gêneros, conforme foi colocada por Aristóteles, relida pelo professor Rosenfeld, como professor da USP, e as referências, lembro vocês que vão estar aí no quê? Na descrição do vídeo. Tá? Eu tenho aqui coparticipação, gente, de uma voz misteriosa que aparece. Então vai estar aí na descrição do vídeo. Então a gente vai falar sobre a teoria dos gêneros, tá? Isso está contido também no livro O Teatro Épico. E também a gente vai usar isso para a gente compreender a função da canção num texto teatral, principalmente o da comédia musical, que é o que eu faço há muito tempo. E eu também vou me basear na leitura do professor Rubens Brito, que fez sobre a obra do Arthur Azevedo, no mestrado dele, que é a linguagem teatral de Arthur Azevedo. Ele estudou muito o Arthur Azevedo e também a questão da música dentro do Arthur Azevedo. Esse trabalho também serve como base para a gente estudar a canção em cena. Ok? Muito bem. Então, primeiramente, eu acho que a gente tem que definir o que é canção, né? Em linhas muito gerais, muito rápidas, né? Canção, então, é um tipo de texto, né, que é uma peça curta que tem voz cantada e tem acompanhamento, ou seja, tem letra e música. Uma obra, então, com letra e música indissociável. E o que eu gostaria de colocar para vocês é que a gente vai falar sobre quando a canção aparece e toma a totalidade da cena. Então, eu não vou falar aqui da canção quando ela aparece só no começo da cena, ou só no final, ou só no meio. Não. A canção, ela se torna a própria cena dentro do espetáculo, uma cena inteira. Então, é uma cena que é cantada e tocada. É sobre isso que a gente vai falar. Muito bem. Voltando ao Aristóteles, né? Ele vai distinguir 3 grandes gêneros literários: o gênero lírico, o épico e o dramático. Primeiro dos gêneros, né, o gênero lírico. O que acontece? No gênero lírico, a gente percebe um estado de alma. É isso que vai transparecer mais. Você não vê personagens em ação, você não vê um narrador contando aquilo, mas simplesmente você vê, parece que é o próprio autor que está ali na sua frente e ele está num determinado estado de alma e ele vai deixar transparecer esse estado de alma num momento. E é muito interessante como o Rosenfeld aborda, porque parece que esse momento que ele expressa esse estado de alma, ele dura uma eternidade. É muito interessante pensar nisso, porque parece que o tempo, como a gente conhece, como o que aconteceu, o que vai acontecer, não existe mais. O que existe é o tempo presente naquele momento e a personagem revelando o seu estado de alma, seja de alegria, de tristeza. Também outra característica aí desse tipo do lírico, né? É que nesse momento há a expressão das emoções. As emoções aparecem, né? São visões, reflexões, né? Intensamente vividas e experimentadas. No nosso caso, falando de teatro, experimentadas por aquela personagem que naquele momento se coloca com um estado de alma embargado por alguma sensação. A gente vai perceber que a gente tem a forma imediata de vivências intensas, né, do eu, né, no encontro consigo mesmo. Então, nesse gênero, a gente vê o que? A manifestação verbal imediata
né, de uma emoção ou sentimento da personagem. É interessante a gente pensar que outros personagens podem ser evocados, né? Não quer dizer que não tem mais ninguém. Mas, por exemplo, pode aparecer a lua como interlocutora desse personagem, né? Muitas vezes até uma árvore, um rio, né? Ele pode até evocar um deus, alguma coisa, mas é para falar de si mesmo. Aquele outro personagem aparece ali somente como uma ponte para que esse personagem expresse aquilo que está sentindo. Então aparece aí, o Rosenfeld fala bem, é a fusão da alma com o mundo, né? A gente percebe, né? Também a voz que fala está no presente, né? Nesse presente intenso. Para o ator que vai executar uma canção lírica, ele não imagina que ele está falando aquilo com alguém. Então, por isso, muitas vezes ali você em cena, você não está com foco direto em algum espectador, mas o seu foco pode estar em outro lugar, porque é a sua alma que importa nesse momento. É aquilo que você está experimentando como sensação da personagem. Dessa forma, o gênero lírico se manifesta também nas canções de cena. E eu vou dar um exemplo para vocês aí de uma canção de cena. Que mistérios me trazes, ó lua, que segredos irás desvendar. Só me deste um sonho na vida, amar, amar, amar. Muito bem, então já dá para perceber que nesse momento a personagem está numa expressão profunda, né? Daquilo que ela sente. Essa canção foi composta para uma peça em que a personagem queria casar a todo custo, uma comédia musical. Mas chegava no momento que ela entrava no momento de reflexão. Então o ator vinha ali ficava aquele foco só sobre a atriz, entrava todo esse clima, né? E ela começava ali falando com a lua, expondo o que ela estava sentindo. Então o tempo para e aquele momento se eterniza para a personagem. Importante falar que na canção de cena, o importante é tudo que vinha acontecendo para, a personagem expõe, e quando retoma a ação, retoma exatamente do momento que parou. Esse é o lírico, essa é a canção lírica em cena, ou seja, a ação é interrompida para que a personagem exprima o que ela está sentindo. Muito bem, vamos entrar no gênero épico que Bertolt Brecht desenvolveu tão bem, né, nas peças dele, junto com seus parceiros de músicos, né, Kurt Weill, Paul Dessau, o Hans Eisler. Ouçam essas canções, elas são preciosas, né, para esse tipo de gênero. Então lembrar que no épico a gente percebe que existe a presença de um narrador. Ele vem contar uma história.
Então a gente percebe que tem uma história, ele fala sobre personagens, ele fala sobre situações, muitas vezes aparece a voz da personagem, ele dá a voz à personagem, mas é o próprio narrador que faz isso, então ele sabe a história, né? Dentro, a história que vai ser cantada, né? Muitas vezes a personagem pode interromper a narrativa, a gente percebe que ela entra, né, na história e canta, né? Então, vejam bem, nesse sentido, ele é um gênero que é muito mais objetivo do que o lírico, né? Enquanto o lírico está naquela expressão do sentimento, né? O épico ele vai narrar alguma coisa que aconteceu. Então, nesse sentido, veja, alguma coisa que aconteceu, ele sabe que aconteceu. Então, a gente percebe o que? A presença desses verbos no passado. É uma história que aconteceu num tempo que já passou. Não é esse tempo presente eterno do lírico. Então, mesmo quando o narrador dá a voz à personagem, né, a gente tem que lembrar que é ele que está dando a voz à personagem. E o narrador, ele vai narrar essa história para alguém. As histórias, geralmente, elas então acontecem com outras pessoas, né? Pode ter acontecido com ele, o narrador pode narrar a sua própria história, né? Pode estar também em primeira pessoa, mas você percebe fortemente esse cunho da narração e de algo que já aconteceu. Então a voz aparece no pretérito, né? O pronome em geral que aparece é ele, ela, né? Ela ia em tal lugar enquanto fazia tal coisa ou fez, né? Então, se ele usar o eu, ele mesmo está o que? Ele se encontra afastado dos eventos que já ocorreram com ele. Então, nesse sentido, a linguagem ela é mais lógica, né, do que o lírico, né? Há o desdobramento, então, em sujeito, né, esse narrador, e objeto, que é o que? O mundo que é narrado. Então, lembrar também que ao narrar, esse narrador ele pode se metamorfosear, né, nas vozes das personagens, né, que ele está narrando. Ele ilustra como é que essas personagens se comportam, né? Também o que o Rosenfeld vai destacar, que o flashback também é um recurso, né, épico. Então, de repente, vamos pensar na cena, essa canção pode aparecer narrando alguma coisa que aconteceu em algum outro momento que a gente não sabia, mas do passado. E eu vou também aí dar um exemplo para vocês de uma canção que eu compus, tá? Daqui a pouquinho. Trancada num castelo a 7 chaves, vivia uma donzela a sonhar, e em linhas de bordados escrevia iniciais do amado que viria libertá-la. Um dia, estranhamente, percebeu, voava num foguete raptada. Bem suavemente, em terra firme foi pousada. Ela se perguntava: onde estou? Onde estou? Onde está o meu amado? You are in Venus, my darling. Bem-vinda a Vênus, Sherry. Solta essa franga, chuchu. O paraíso é aqui.
Bom, vamos lá, entrar então no gênero dramático, né? Que é o gênero, especialmente do teatro, embora hoje a gente tenha esse teatro que é o pós-dramático, né? Mas como a gente vai levar para as canções e tal, toda essa história, é interessante a gente explicitar também como é esse gênero dramático. No dramático, aí sim o narrador desaparece, né? E a gente percebe o quê? Que as personagens falam no lugar do narrador. Então elas estão em ação, essas personagens. Diante da gente, elas estão em ação. A história é vivida por essas personagens sem a mediação de um narrador. Então, o tempo que prevalece nessas canções ou nesse gênero é o tempo presente também. Mas não é o presente também como lírico, porque o gênero dramático, no dramático, essas personagens entram em conflito, né? Os seus desejos aparecem, um quer uma coisa, o outro não quer, e eles entram num embate. Então, é um presente que está indo em direção a um futuro, a uma solução do conflito. Você vê aquilo acontecendo naquele momento, o embate entre as personagens indo em direção a uma solução. Então, nesse tipo de gênero, a gente percebe o quê? Os diálogos acontecem o tempo todo, né? E os diálogos nascem do desejo de influenciar, né? De convencer ou dissuadir o outro. A gente percebe que tem uma estratégia entre as personagens, né? Para convencer o outro de alguma coisa. Então, no drama, né, nessa forma e no dramático, o futuro ele é desconhecido, ele ainda vai ser revelado, né? Ele acontece no tempo do agora, né? Mas, como eu já disse, é em direção a um futuro. O tempo ele é linear, ele vai acontecendo uma cena, essa cena amarra de alguma forma a situação e vai desembocar em outra situação, que é depois daquela, que vai desembocar em outra situação, que é depois daquela. A gente percebe um tempo mais linear. Se acontecer, por acaso, da gente voltar no tempo, perceber uma outra coisa que a gente não sabia e tal, aí o recurso já se torna épico. Aparece o épico dentro do dramático. Então, vou dar para vocês também um exemplo de uma canção que pode ser utilizada em cena, né? Uma canção dramática, essencialmente dramática. Faço o favor de me dizer se foi aqui que anunciaram precisar de uma empregada como eu. Foi aqui mesmo que se anunciou precisar de cozinheira, de forno e fogão, que entenda de fato do seu métier e saiba fazer com perfeição o quê? Croquetes empadas, cozido ensopado, peru recheado, tutu de feijão, que acorde bem cedo, durma no aluguel, que seja aciada e seja fiel, para evitar de vez complicações. Eu quero saber já as suas condições. As minhas condições agora eu vou dizer. Primeiramente aviso, não quero saber de arear panelas e varrer cozinha. Não sou uma qualquer e trago certa linha. Por aí, gente. Então, o patrão e a empregada, a gente percebe claramente dois personagens. Eles estão numa discussão ali para saber, né? Quem vai fazer o quê? Ele precisa de uma empregada, mas ela também tem as condições dela. Ou seja, a gente percebe que é uma ação que está se desenrolando no tempo presente, com as próprias personagens aí discutindo o que elas vão fazer. Não tem narrador, né? É um exemplo bom aí de canção dramática. Bom, então, pessoal, espero que tenha ficado aí um pouco claro, né? Claro que a gente pode estudar mais profundamente, né, essas questões. Lembrando o quê? Que o Rosenfeld fala e todos falam, quer dizer, essas regras não são regras absolutas, né? Como a gente viu lá naquela canção épica, por exemplo, vinha aquele narrador falando, deu voz à personagem,
e de repente entra um refrão, né, dizendo You are in Venus, my darling, bem-vinda a Vênus, Chérie, que pode ser um coro que entra falando aquilo. Então, a canção, ao mesmo tempo que ela vem numa questão épica daquele narrador, pode entrar aí as personagens conversando, ela se transforma em dramática. Mas se eu colocar um coro, pode ser que ela fique mais épica ainda. Então, mexer com essas questões aí dos gêneros pode te dar aí uma boa pista de como desenvolver, né, a questão da canção em cena. No meu caso, como eu disse para vocês, principalmente na comédia musical. Então, importante ressaltar o quê? Veja bem, se o épico traz toda essa questão, né, do narrador, do ator falando, do ator cantando, a gente percebe, né, a performance do ator contando uma história, e no lírico a gente percebe também essa personagem embargada, né, pelos seus próprios sentimentos, né, e no dramático as personagens em ação. Acho bom ressaltar o quê? Sei lá, cada um tem um modo de ver, né? Assim como gêneros são modos de se colocar no mundo. Mas a canção lírica, ela para a ação. Talvez você tenha que ter aí muito cuidado ao utilizar a canção lírica em cena, porque ela para a ação para a personagem aí se colocar. Se você utilizar 2, 3, 4 canções líricas, pode ser que aí o seu espetáculo dê uma arrastada, né? Ou aquela embarrigada que a gente fala, né? Porque a ação vai ficando parada. Então seria muito mais interessante se você utilizar o quê? Canções épicas e as canções dramáticas. E deixa aquele momento lírico, né? Para um momento especial na sua produção. São algumas reflexões aí que eu trouxe para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado. Muito obrigado por esse momento em que eu pude compartilhar aí esses estudos, né, de anos aí de estrada. Espero também que um dia vocês compartilhem comigo. Estou aí para aprender também, né, com quem faz esse tipo de coisa. Obrigado, gente. Valeu, hein? Pus o perfume, acho que eu consegui ficar mais à vontade. Beijos.